Muito boa noite, camaradas que nos acompanham aqui pelas redes do PCB de Pelotas. Estamos começando mais uma transmissão ao vivo das nossas já consolidadas lives de segunda-feira, às 7 horas da noite. Nessa semana, a gente vai fazer de uma forma diferente, porque essa nossa live aqui, ela faz parte da segunda semana da visibilidade lésbica de Pelotas. E, portanto, hoje nós teremos outra apresentadora que vai aqui fazer a mediação desse nosso debate, no qual estamos recebendo grandes companheiras aqui de luta da cidade, e que a nossa camarada Tainá vai fazer a apresentação. Desejo, né, uma ótima atividade, vamos ficar aqui aprendendo bastante e escutando nos bastidores essa nossa atividade. Uma boa noite a todos e todas, em especial Luísa, Airi, Maiara e a Thay, que agora vai fazer a apresentação. Boa noite a todos e todas. É com imensa felicidade que me somo, junto com as meninas, nessa segunda semana da visibilidade lésbica, um debate extremamente importante, principalmente nesse momento em que a gente está vivendo, onde o capitalismo mostra a sua pior face, né? No momento em que a gente tem que enfrentar o Covid-19, a gente também tem que enfrentar um sistema que nos massacra, nos agride, nos mata todos os dias, principalmente a juventude negra, periférica e LGBT. Com isso, nada mais justo do que trazer essas três convidadas, né, extremamente especiais aqui para a gente, que é a Iris Sacco, professora da Psicologia da UFPEL, a Maiara Freitas, integrante do Núcleo de Estudo e Pesquisas Aleco, militante UFPreta, aluna de Psicologia e graduada em Educação Física. E também a nossa camarada Luiz Afonso, estudante de Psicologia, militante do PCB e do CFCAM. Então, a gente vai estar fazendo aí nesse primeiro momento uns 15 minutos de fala para cada uma. Depois a gente vai fazer uma segunda rodada com as perguntas que a galera vai estar colocando aí para a gente. 5 minutos também para as meninas responderem. E depois as nossas considerações finais. A gente vai estar aqui acompanhando todas as manifestações aí da galera colocando nas redes sociais. Nós vamos começar, então, né, com a Iris Sacco, a professora, começar aí a nossa live de uma maneira muito massa. Espero que todos gostem, que todos participem. Não esqueçam de colocar todas as suas manifestações aí nas nossas redes. Vamos lá. Então tá, boa noite, pessoal. Queria começar agradecendo, né, pelo convite do Giovanni. Eu fiquei super feliz. E fiquei mais feliz ainda quando eu vi, né, com quem que eu ia dividir essa live, esse bate-papo. A Luísa e a Maiara, que também são lá da Psico, né? Então é um orgulho enorme estar com vocês aqui, gurias. E um prazer também, né, nesses tempos de distanciamento. A gente se acostuma a se ver todos os dias, a se esbarrar no corredor e tal, e ficar tanto tempo sem se ver. Eu sempre fico alegre quando eu vejo as carinhas de vocês. E então é uma honra estar aqui. E eu fiquei pensando, né, como começar a falar sobre esse tema. Quando o Giovanni convidou, ele falou: Eri, a gente, né, queria te convidar para essa live da Semana da Visibilidade Lésbica, e o tema é Lésbica tem raça e classe, né? E eu disse, que massa, né, o assunto. E aí hoje eu fui dizer para minha mulher: olha, às 7 horas eu vou participar da live e tal. Ela: o que é o tema? E eu falei, e ela me olhou assim com uma cara de desprezo e fez: tá, mas tu é branca e classe média? Como é que tu vai falar de lésbica tem raça e classe? Eu falei: raça e classe, branca, classe média, né? Isso é a definição que diz do meu lugar no mundo, né? De quem eu sou, de como eu me constituo, enfim. Então, eu acho que é importante demarcar, né, esse lugar de onde eu estou falando. Então, eu sou uma mulher branca, de classe média, professora universitária, lésbica, e tudo isso me compõe, né, e faz com que eu seja a pessoa que eu sou, e eu não tenho como me separar disso, né? E a gente vive nessa sociedade
capitalista, patriarcal, individualista, e a minha constituição, a forma como eu cresci, se deu dentro desse meio, né, e se deu muito dessa forma. Eu fiquei pensando, né, foi muito legal esse convite, porque me fez revisitar um pouco da minha história, assim, para me entender que lugar é esse que eu ocupo no mundo. Então, e aí eu fui voltando, assim, né, nessa minha construção enquanto mulher lésbica, como é que isso se deu, como é que eu me descobri, como é que essas influências todas atuam na minha vida, e eu percebi, assim, que, na verdade, eu não tive muitas questões em relação a ser lésbica, né, a me entender enquanto uma mulher lésbica. Eu demorei para entender que eu era uma mulher lésbica. Eu fui entender que eu era uma mulher lésbica quando eu estava na universidade já, que foi quando eu tive a minha primeira namorada, que casualmente é a mulher com quem eu casei, que eu falei do tema da live hoje. Mas esse processo foi um processo relativamente tranquilo. Assim. O que não foi tranquilo? O que não foi tranquilo foi eu saber que era uma possibilidade, né? Que eu gostar de outras mulheres era uma possibilidade. A gente tem a questão da heteronormatividade compulsória, né, que tem se falado muito nos últimos tempos, e eu cresci entendendo que, bom, eu era uma menina, meninas gostam de meninos, e não existem outras possibilidades além disso. Mas esse foi o meu processo, assim, essa foi a grande questão do meu processo. Eu não tive outras questões, né, eu não tive outras violências grandes, exatamente por eu ser uma mulher branca, por eu ser uma mulher de classe média, por eu ser uma mulher que está protegida por eu costumo chamar de uma bolha de privilégios, né? Então eu tenho algo me cercando, essa bolha que me cerca faz com que eu fique protegida de muitas coisas que outras pessoas não estão tão protegidas. Então, o que aconteceu nesse meu processo, quando eu virei professora universitária, quando eu entrei na UFPEL há 4 anos, eu faço agora em setembro como professora efetiva, antes eu fui professora substituta por 1 ano e meio, 2. E quando eu entrei no curso, eu nunca escondi, né, o fato de eu estar com uma mulher, na época, namorar uma mulher, depois me casar com uma mulher, mas também eu nunca fiz questão de colocar num cartaz e sair dizendo para aí, né? Se o assunto surgia, eu falava sobre ele. E no início, eu não me lembro quantas gurias pegaram do meu início, né? Talvez a Luísa tenha pegado um pouquinho mais. E no início, assim, isso era uma coisa muito mais subentendida, digamos assim, né? Que eu não falava tanto sobre isso. Só que aí aconteceu uma virada, e eu não estou contando essa história, tem um motivo, tá? Tem um motivo para eu estar contando essa história. Aconteceu uma virada, e qual que foi essa virada? Quando eu comecei a dar aula na UFPEL, bom, uma universidade pública, né? Uma universidade federal, uma universidade gratuita, o nosso curso, um curso reúne, né, as nossas salas de aula, a partir das políticas de ações afirmativas, começaram a ser salas de aula muito mais coloridas, muito mais diversas do que na época em que eu, por exemplo, cursei a universidade, que isso foi em Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a minha sala de aula era toda branca. E a realidade que eu encontrei na UFPEL era diferente, né? Eu tinha muitas alunas negras, eu tinha muitos alunos e alunas que vinham de uma realidade socioeconômica, de uma classe social baixa, em condições, inclusive, de vulnerabilidade social. Enfim, eu tinha, né, um grupo de estudantes que era muito mais diverso. E nesse meio tempo, assim, da minha entrada na universidade, eu que era uma pessoa mais reservada, eu sou naturalmente uma pessoa mais reservada e mantinha isso na universidade, porque, bom, meu local de trabalho, né, eu comecei a perceber que eu estava me tornando algo que eu nunca tive a pretensão de ser, que é exemplo, né? Professores e professoras são naturalmente exemplos, né? Por estarem ali na frente de uma sala de aula, falando para uma gurizada tão jovem, né? E aí eu entendi que eu tinha ali uma plataforma, uma possibilidade de
estender de alguma forma de usar essa bolha que me protege, óbvio, mas usar esse meu lugar de pessoa protegida para também tentar proteger outras pessoas, né? E foi aí que teve uma época, não sei se vocês lembram, tinha um aplicativo que se chamava Sarahá, eu acho que era, que as pessoas se mandavam mensagens anônimas. Então, você mandava mensagem para a pessoa não sabia quem estava escrevendo. E uma dessas mensagens que eu recebi, isso foi lá em 2016 ainda, dizia assim, anônimo, né? Obviamente eu não sei quem foi, se a pessoa estiver aí pode se manifestar, porque foi muito importante para mim. Mas dizia assim: quando seu sonho é ser professora universitária também, ter uma professora lésbica mostrando que dá para viver sem ser em Nárnia, importa. Obrigada por ser um exemplo. E aquilo me pegou fundo, né? E eu pensei, bom, então vamos ver o que a gente faz com isso. E comecei a tentar, né? E comecei a ser, na verdade, em sala de aula, que eu sou em todos os outros lugares da minha vida, pensando justamente nessas alunas lésbicas que eu tenho, que são muitas, e que não tem as bolhas que eu tive, né? Porque a gente vive em uma sociedade que ela é extremamente racista, que ela é extremamente misógina, né? Em que mulheres, a gente vai juntando e vai fazendo combos, né? Então, o fato de a gente ser mulher já nos coloca abaixo, né? Na hierarquia social. O fato de tu ser uma mulher lésbica te joga um pouco mais para baixo, só que agora o fato de tu ser uma mulher negra, lésbica, te joga mais para baixo ainda, o fato de tu ser uma mulher negra, lésbica, pobre, desce mais. Então, o que eu penso, assim, é como que a gente pode fazer, né, para tentar proteger de alguma forma essas pessoas que estão próximas, né, da gente. Isso eu digo no ambiente universitário, mas acho que a gente pode estender isso para muitos outros ambientes. Então, fiquei pensando nessas construções todas, né, e o que eu, então, mulher branca, classe média, tenho a dizer sobre isso, né? É a questão de que, sim, de que raça e classe importam muito e fazem muita diferença, né? E eu acho que eu sou uma prova disso. Eu tive muita sorte, né, em relação a esse meu processo de descoberta e de crescimento enquanto uma mulher lésbica, e eu entendo que isso não é uma regra, né? Mas eu entendo também que a gente tem muitas questões que são invisibilizadas dentro desse processo, né? Tem muitas lutas que acabam sendo invisibilizadas dentro desse processo e que a gente precisa falar sobre isso, né? Então, eu acho muito legal essa iniciativa do PCB de fazer esse tipo de discussão, né? De trazer as gurias aqui para a gente conversar e debater um pouco sobre esse assunto, porque senão a gente toma como dado, né? A gente fala, tá, mulheres lésbicas, então a gente tem aí uma questão de orientação sexual, o movimento lésbico ele é relativamente invisibilizado em relação aos outros, em relação dos homens gays, por exemplo, mas a gente ignora essas outras questões, e eu acho que são questões que não podem ser ignoradas. Por isso eu acho muito interessante o tema da live, e ficou aberta, enfim, para ouvir o pessoal, as perguntas, conversar um pouco mais com as gurias sobre isso. Muito obrigada, Eli. Realmente é fundamental a gente falar, né, sobre a nossa construção, né, a construção da subjetividade lésbica, né, da gente saber que pode ter uma vida normal, muitas vezes, né, que algumas pessoas têm, não esperar que a gente vai morrer a qualquer momento, né? Construção da minha subjetividade foi achar que a qualquer momento que eu estava feliz, isso ia acabar, as pessoas que estavam na minha volta iam morrer, iam desaparecer, que é realmente a construção que o próprio cinema, né, séries, enfim, programas de TV fazem com a gente, que é muito cruel, muito violento, né? Então, para continuar o debate, eu vou passar agora para a Mayara Freitas. Fique à vontade, Mayara. Obrigada, Tainá. Então, eu queria realmente, primeiramente, dar boa noite para todo mundo que está aqui, meus colegas que estão compondo
né, essa linda discussão. Dar boa noite para as pessoas também que estão em casa assistindo, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Trazendo um pouco mais elementos que a gente vai poder pensar, né? Exatamente essa discussão que a gente está propondo aqui, né? Que a gente está se propondo, né? Que a gente possa trazer alguns elementos para a gente poder debater. Que eu acho que as coisas elas são construídas coletivamente. Então, né? Essa discussão, né? Lésbica tem raça e classe é super importante e de muitas formas invisibilizada, né? Porque as pessoas têm a tendência a acreditar que essas duas coisas elas se separam. Então, como a Eri já trouxe, né? Ser uma mulher lésbica, historicamente, é viver travando diversas lutas, né? E a gente sofre violência a todos os momentos, né? Em todos os instantes da nossa vida, né? Nós temos as nossas subjetividades construídas e pautadas em cima do papel social que a gente precisa ter, né? Em frente à sociedade. Então, pensar que essas violências, elas ocorrem com qualquer mulher, né? E ainda colocar essa intersecção de mulheres lésbicas, né, compreende uma baixa visibilidade quando tu vai falar, por exemplo, de lesbofobia, né? Mas quando a gente vai pensar, né, como a Eri já trouxe um pouquinho, vamos reforçar de novo, né? Como que está construído esse papel de mulher lésbica no nosso imaginário, né? Qual é esse corpo lésbico que a gente pensa quando a gente pensa em mulheres lésbicas, né? Será que a gente leva em consideração os marcadores sociais, né? Como ser negra, como ser periférica, como ser gorda, como ser jovens, né? Como ter traços fenotípicos negroides, por exemplo, né? Ou para além, né? Como se é uma lésbica que performa ou não feminilidade, né? Se é uma lésbica que vivencia a matriz africana, uma outra perspectiva, né, religiosa, diferente da que está dada. Então, esse termo lésbica, né, ele originário, né, se a gente for pensar dessa ilha chamada Lesbos, né, de uma poetisa branca, de alguma forma não vai abarcar mulheres negras, né? Então tem uma discussão muito forte, né, e algumas autoras e pesquisadoras como pesquisadoras lésbicas negras, né, como a Bruna Carvalho, que é o arroba dela no Instagram, que ela produz conteúdo, né, sobre a perspectiva de vivência de mulheres negras e lésbicas, que é o arroba preta direta. Ela traz, por exemplo, o conceito da Audre Lorde, que é de pensar as vivências de mulheres AMEs, né, para tentar abarcar a vivência de mulheres negras, que se relacionam com outras mulheres negras, em sua maioria, como amiga, como amante, né, como mulheres que trabalham juntas. Assim como, se a gente for pensar em outra perspectiva, a professora Meg Hayara, que é uma mulher trans, que ela utiliza o termo bicha preta, né, para pensar outras possibilidades de existência, né, para além de marcar né, essas especificidades que cada letrinha da sigla LGBT que ia mais traz, né, e é necessário. Então, né, trazendo esses dois exemplos, né, a gente pode pensar que precisa se criar termos que abarquem as nossas vivências, né, enquanto mulheres negras e lésbicas. Então, essa intersecção entre gênero, raça e classe social, elas precisam estar em todas, né, em todas as discussões, porque como a Bell Hooks e a Patricia Collins, por exemplo, que são autoras negras que estudam feminismo negro e etc., vão dizer que essas categorias elas não se desgrudam, né? Porque essas violências elas estão entrelaçadas e elas se forjam umas nas outras, que marginalizam corpos que fogem desse padrão, homem, hétero, branco, cis e rico. Né? Então, se a gente for pensar, falar sobre classe social, né? A gente vai pensar que a maioria das pessoas negras em 2018, segundo o IBGE, vai exercer uma maior parte da força de trabalho do país, né? Então, tipo, pensar nessas situações, isso sem falar na informalidade, né? Que pessoas negras vão trabalhar em condições precárias de trabalho, né? Pensando, por exemplo, nas empregadas domésticas, que em sua maioria a gente sabe que são mulheres negras que são exploradas, mas que são quase da família, né? Então, vivenciar um corpo que se distancia desse padrão nos invisibiliza dentro dessa construção de pessoa e dentro do que a gente pensa como trabalho, né? Como postos de trabalho para esse corpo que não performa o perfil da empresa, né?
tomar uma aguinha. Tô falando muito rápido, gente. Então, eu pensei no exemplo quando estava construindo, assim, né? Quando a gente pensa, por exemplo, uma vaga para recepcionista, né? Pode estar escrito mulher lá, mas aí chega lá uma mulher que é negra, uma mulher que, por exemplo, não performa a feminilidade, né? A gente precisa pensar que, de certa forma, essa cena ela vai ser lida muito provavelmente de uma forma binária e de uma forma branca, né? Então, ou seja, o estereótipo, o corpo dessa pessoa vai falar muito primeiro do que o currículo dela, né? Ela pode ter uma formação X ou Y, ou ser totalmente qualificada, mas ainda a gente está tão atrasado nessa discussão que isso vai ditar qual é o lugar que essa mulher vai poder ocupar, né? E que com certeza não vai ser performance, não vai ser o perfil da empresa, né? Então, pensar que a gente está nesse lugar de à margem, né, de não performar esse humano, esse sujeito que é considerado humano, né, por pensar, por exemplo, que assim como o feminismo ele parte da mulher branca, apesar de visibilizar muitas mulheres negras que já pensavam essas questões, quando a gente vai pensar no movimento LGBT, a gente vai pensar a partir do branco também, sabe? Vai ser uma repetição de pensar que as vivências dessas pessoas que são ditas como humanas vai partir de novo do corpo branco, né? Então, a gente não tem um corpo que vai dizer que a gente, por exemplo, pode produzir saberes, né? Que a nossa subjetividade ela é construída e dada pelo outro, a partir do outro, pelo que o outro diz que eu posso ser, o que eu posso o papel que eu posso exercer dentro da sociedade. E isso diz muito do fato da gente não ver, por exemplo, mulheres negras e mulheres negras lésbicas em cargos de trabalho que possam ser destaque, né? Como professoras universitárias lésbicas que sejam negras, né? Apesar de ter a Iri, que eu acho já o máximo, né? A gente está pensando nesse lésbica, né? Como que a gente acessa um corpo que é igual ao teu e pode vislumbrar um futuro possível, né? E que mesmo assim vai partir do branco da Iri, que é a professora lésbica, porque além de mulher, ela é lésbica. Então, tipo, a gente vai somando todas essas intersecções. Imagina uma pessoa que ser professora universitária, que além de mulher é lésbica, além de lésbica é negra, além de negra vem da periferia. Então, né, vai se interseccionando. Não tem como a gente dividir isso, né? E exatamente por dividir isso que a Iris está onde está, sabe? Porque a gente parte do branco de novo, né? Então, a gente precisa entender que os nossos corpos negros, eles são corpos políticos, né? Ontem, a Laura Beatriz, na live de abertura da Semana da Visibilidade Lésbica, ela falou uma coisa que eu fiquei pensando, e é isso, né? E que é o fato de ser lida como uma pessoa raivosa antes mesmo de tu responder qualquer coisa, assim, né? De tu adentrar o espaço e o teu estereótipo falar para além do que tu pretende dizer ou da forma como tu te constitui enquanto pessoa, né? De tu ocupar esse espaço de não inteligência, ou quando as pessoas me elogiam, ai, como tu é inteligente, é como se eu não soubesse disso. Tipo, é uma novidade pro outro, porque ele lê, as pessoas falam isso, inclusive. Parece arrogância da minha parte. Várias vezes pareceu. Eu fico pensando, tá, e se eu fosse branca, tu ia falar a mesma coisa, sabe? E se eu performasse feminilidade, tu também ia falar a mesma coisa, que eu sou inteligente, sabe? Como que a gente precisa da aprovação do outro para se colocar como inteligente também, né? Usando esse mesmo exemplo que eu dei. Então, ela trazia, né, exatamente que ela estava se reivindicando, né, o lugar, a Laura Beatriz ontem, né, denunciando violências, né, e se a gente pensar é ridículo, porque a gente precisa responder a violência com amor, né, porque a gente não pode ser a gente mesmo, a gente não sente na pele, né, então a gente precisa performar um respeito, sabe, para além do que aquilo que é exigido a outros corpos que não são, que performam todo esse padrão que se aproximam, na realidade, desse padrão de humano. Então, nesses exemplos, a gente encontra mais uma vez essa necessidade, né, de a gente poder estar pautando essas questões que vão interferir indiretamente na nossa autoconfiança, né,
como profissionais qualificados para ocupar qualquer tipo de cargo, né, na nossa autoestima e também na nossa saúde mental, né? Porque se a gente se subjetiva a partir dessas violências, como que eu posso chegar aqui e me autorizar a falar por mim mesmo, sendo que eu sei do que eu estou falando, sabe? É um contraponto de invisibilizar também, assim, de estar nesse espaço de uma forma também me colocando meu corpo, né, para exemplo, para conseguir trazer questões que eu vivencio, né, para discussão. Então, para a gente poder fazer esse enfrentamento desses elementos que são ideológicos, né, e que legitimam esses estereótipos de quem é o subalterno e quem é o inferior, né, dentro da sociedade, eles estão presentes em todos os âmbitos. Então, a gente precisa compreender que essas condições de vulnerabilidade e de exclusão das mulheres negras e das mulheres negras e lésbicas demandam uma ação de enfrentar mesmo o racismo, né, o racismo, o sexismo e a lesbofobia, elas se interseccionam muito. Obrigado, Mayara. Deu uma travadinha no teu vídeo, um pouquinho no final. Depois, se tu puder retomar um pouquinho para a gente conseguir escutar a tua conclusão, vai ser importante. Muito importante isso tudo que tu trouxe, né, Mayara? A galera tá muito animada te ouvindo ali, botando vários comentários. E aí me lembrei muito de quando eu li a primeira vez a Audre Lorde, né? Que ela traz o quanto que é fundamental o ódio, né? Que a gente não pode menosprezar a raiva e o ódio, né? Principalmente ela traz isso se referenciando às mulheres negras, né? Que era através do ódio que conseguiam mostrar seus posicionamentos e conseguiam ganhar o seu espaço na comunidade, naquele debate lésbico que estava tendo naquele período, né? E quando ela fala isso, acho fundamental a gente também valorizar o ódio, né? Não há nada de errado nisso, né? Nos falam isso porque o ódio, ele faz a gente se organizar e achar um inimigo, né? Por isso que nos negam sentir ódio, né? Principalmente as mulheres negras, né? Não pode, tem que responder com flores, quando na verdade as flores elas não nos levam a lugar nenhum, né? Muito pelo contrário, a gente está lá dando flores e recebendo tiro, porrada e bomba, né, diariamente. Então a gente vai passar para a nossa terceira convidada, que é a Luísa Afonso, para continuar esse debate que está muito bonito aí. Boa noite, então, a todas e todos que estão assistindo essa live de hoje. Boa noite, então, aos companheiros que eu estou dividindo esse espaço, dizer que eu estou muito feliz de estar dividindo esse espaço com vocês, assim, são 3 mulheres que são uma referência para mim, assim, e quando a Iri fala, né, de se posicionar enquanto professora, e sim, para mim ela também foi esse exemplo de primeira professora lésbica que eu tive, pelo menos assumidamente, ou que nunca negou isso, e que isso foi muito importante, eu tenho certeza que para vários colegas também. A Mayara também, uma baita referência, assim, toda vez que se posicionou e que eu tive a oportunidade de ouvir ela na faculdade de forma brilhante, assim. E a Tainá como uma referência de uma lésbica comunista, né, que para mim foi, talvez, o mais difícil, assim, e aí eu compartilho dessa fala da Iri, não foi me assumir lésbica, porque também sou protegida como mulher branca e tive uma família e tenho muito valorosa que me apoia e que sempre me apoiou, mas me entender comunista foi bastante difícil nesse caminho aí, digamos, porque né, é uma outra carga, né, de ser uma mulher sapatão comunista. E eu acho que é um pouco dessa linha que eu vou trazer hoje na minha fala, assim, né, para situar esse debate que é lésbica tem raça e classe.
E antes de começar minha fala, na verdade, eu queria dizer o quanto me solidarizo com o movimento UF Preta e com a chapa UFPEL Raiz pelo ataque racista que sofreu na sua reunião de apresentação, né, um ataque covarde, racista, e digo que eu acho que a melhor nota de repúdio que a gente pode fazer é se organizar e estar pronto para esse enfrentamento e organizar nossa resistência, que é o que a UF Preta tá fazendo, né, e já vem fazendo e mostrando a sua potência e o seu poder, né, diante dos fascistas. Então, acho que isso é fundamental, assim. E agora entrando, assim, né, um pouco nesse tema que é tão importante, por que a gente trouxe ele para a semana, e eu até quero apontar aqui que foi um apontamento da Maiara falar sobre raça e classe, né, porque a gente tinha colocado um debate sobre classe, e que me fez refletir isso, assim, que o quanto esse debate não está dado dessa intersecção, né, ele precisa ser feito e ele precisa ser aprofundado. Não é um debate dado que os sistemas racismo, patriarcado e capitalismo estão, né, indissociáveis. E a militância também tem esse papel pedagógico de fazer esse debate aprofundar com bastante compromisso, assim. Então, é muito importante que isso tenha sido já brilhantemente exposto aqui também por vocês. E eu gosto também do termo que a Eliette Safiotti usa, que ela fala que os três sistemas de exploração e dominação, a fusão deles é tão profunda que a gente cai no erro de achar que um qualifica o outro, como dizer que o capitalismo é racista ou que o patriarcado é capitalista, quando, na verdade, ela usa uma palavra composta, que é o patriarcado, racismo e capitalismo. Eles são indissociáveis mesmo, e acho que isso ajuda também a entender quando a gente coloca a palavra com hífen, assim, né, uma palavra composta. E então, por que a gente, né, achou importante trazer esse debate para a Semana da Visibilidade? É que, primeiro, também dizer que ontem foi abordado na live de abertura, e que é um debate já histórico também, o quanto que o movimento lésbico é racista, e o quanto que a gente precisa olhar para isso, né, olhar e reconhecer isso. E ontem também ficou muito evidente o quanto que o movimento lésbico é transfóbico, e a gente precisa olhar para isso. E é muito legal que a gente esteja na segunda semana da visibilidade lésbica avançando nesse debate, assim, acho que é de extrema importância estar atento para isso, sabe, que não seja só uma fala de denúncia, o quanto que o movimento é racista, o quanto o próprio feminismo, né, então a gente comece a aplicar isso de forma central, né, e abordar isso de forma central nas nossas pautas, e não apenas como um fator de inclusão. Então, acho que já começa, assim, situando por que a gente também traz no nome, né? Semana da Visibilidade Lésbica, Antirracista e Anticapitalista. E é justamente isso, assim, porque a importância de determinar logo no nome que a gente não está querendo qualquer visibilidade, né? Não é uma visibilidade a qualquer custo. Isso é um princípio da nossa organização, que vem, né, acontecendo desde o ano passado, se fortalecendo, né, com bastante coletivos e mulheres independentes se somando e fortalecendo essa construção. Então é isso, a gente traz já no nome que a gente tem uma estratégia de um horizonte revolucionário. E aí eu trago para a live um exemplo muito marcante, assim, para a gente pensar o porquê da importância, né, de se afirmar que a nossa semana é antirracista e anticapitalista. O exemplo foi a parada LGBT de São Paulo desse ano, que aconteceu de forma ao vivo, né, pela plataforma do YouTube. E que foi né, a parada LGBT de São Paulo é conhecida como a maior parada do mundo, né? Então a gente imagina que mesmo ao vivo, pelo YouTube, ela teve uma visibilidade gigantesca. E essa visibilidade, daí eu fiquei me perguntando, né? Teve visibilidade? Teve bastante, mas quem mais teve visibilidade, né, nessa parada LGBT foi o Banco Bradesco, porque o Banco Bradesco estava lá com o seu logo gigantesco no cenário. O Banco Bradesco patrocinou a maioria do evento e dos youtubers que estavam fazendo, né, puxando essa parada e dialogando, enfim. E são youtubers que, claro, pautam a questão LGBT, que falam sobre racismo, que têm seus canais ligados a isso. Mas é isso, são pessoas que não constroem a luta, não estão organizados coletivamente. E, portanto, o debate que eles fizeram foi totalmente superficial. Superficial a ponto de achar que o Banco Bradesco é um aliado. E aí eu vou trazer para vocês o slogan que o Banco Bradesco colocou, né, nos seus vídeos e nas suas publicidades, que é empoderar-se é reinventar o futuro. Hashtag aliados pelo respeito. Só deixar... Então, assim, aliados pelo respeito. Que futuro é esse que o Banco Bradesco está falando, sabe? É o futuro de quem? Porque se esse futuro ele não visa a superação de uma sociedade que coloca o lucro acima da vida,
sequer terá futuro para muitas de nós, assim. E o lesbocídio está aí, né? E a gente sabe quem é que morre, quem são os corpos que são matáveis, quem são os corpos que são excluídos, impedidos de existir. E esse dado é extremamente significativo, porque nos dados sobre lesbocídio, lésbicas negras representam 43% das mortes. E lésbicas não feminilizadas, 54%. Então, assim, essa visibilidade é a que custo. Fechar com ser aliado do Banco Bradesco é a que custo. E é isso, a gente sabe que esse futuro que o banco está falando de reinventar não é um futuro de um horizonte que supere, né, o marco do capitalismo. E ele se refere a um futuro que a gente tem que estar muito atento, assim, enquanto mulheres lésbicas, enquanto comunidade LGBT, enquanto, enfim, minorias sociais, que é um futuro que nos diz assim, olha, o capitalismo está cada vez mais aberto para nos aceitar, para até nos aceitar. O capitalismo está aberto até para nos tratar feito gente. Claro, se a gente for, né, muito limpinha, branquinha, depilada, de preferência, que a gente constitua uma família nuclear, mantendo o formato da família da instituição burguesa, que historicamente é um dos pilares que sustenta, né, o sistema do patriarcado, racismo e capitalismo. Então é esse futuro que o Bradesco quer reinventar. E assim a gente vai ser aceita, né, inclusa, a gente pode ficar até famosa com a nossa família lésbica e ocupar espaços de poder, mas fato é que não há topo para todas nós no capitalismo, não existe topo para todas nós. E essa aceitação da nossa diversidade, ela dentro desse marco custa muito caro, porque custa as muitas de nós que não terão essa passabilidade e que não terão esse poder de consumo, e vão ficar pelo caminho, entendeu? E se a nossa luta for só por essa visibilidade, aliada com o Banco Bradesco, e se a nossa luta for só por representatividade, de estar nos espaços de visibilidade e poder, muitas de nós vão tombar, seguirão tombando, seguirão sendo excluídas, seguirão sendo marginalizadas, e isso não pode ser invisibilizado quando a gente traz o assunto para a mesa, sabe? Então, eu estendo essa crítica também ao movimento feminista, né, não só ao movimento LGBT, mas o movimento feminista de modo geral, que se afastou, né, das perspectivas de classe ao longo do tempo com a popularização do feminismo liberal, e que consegue até hoje se afirmar e se identificar muito mais como neta das bruxas que não conseguiram queimar do que neta de uma classe trabalhadora que é historicamente expropriada da sua vida e seu trabalho. Então, assim, isso, e não que eu não goste, eu acho legal a história das bruxas, acho legal a referência, acho legal contar essa história, assim, mas eu fico pensando, né, essas bruxas, sei lá, escandinavas, assim, qual que é essa referência que a gente tem, assim? E quem que são as bruxas do Brasil, sabe? Quem são as mulheres que os colonizadores não conseguiram queimar? Quem são as mulheres negras que lideraram quilombos por décadas? Organizações sociais que resistiram um sistema escravista por décadas? Quem são essas mulheres? Quem são as benzedeiras, né? Quem são as cangaceiras do nosso país? Gente, as mulheres indígenas. Então, assim, a gente realmente não precisa ser neta de uma bruxa do norte da Europa, quando a gente tem nossa história, né, muitas referências de luta e que a gente precisa colocar esses saberes e essa luta e essa história na nossa organização. Então, uma outra coisa que eu fico pensando é que a gente precisa resgatar historicamente o nosso movimento também, que é o movimento lésbico. Ele tem esse grande marco, assim, né, que é chamado do Levante do Ferros Bar, que ele foi organizado em plena ditadura por mulheres que compunham, então, o GALF, que é o Grupo de Ação Lésbica Feminista, e eu acho ótimo que o nome já diz, né, Grupo de Ação Lésbica Feminista, não é grupo de estudos, não é grupo acadêmico, não é grupo teórico, é grupo de ação. E que toda a década de 80 se organizava, então, com várias ações, né, durante a ditadura, e puxou esse levante, essa revolta que foi no bar, quando elas foram proibidas de comercializar o jornal, Xana com Xana também, que é um grande marco do movimento. E nesse dia, no Ferros Bar, tinham vários outros setores do movimento LGBT, tinha a esquerda em si, né? Tinham grupos e organizações que defendiam direitos humanos, tinha o movimento feminista, o movimento LGBT, todo mundo unido para fazer aquele grande manifesto, aquele levante que demarcou tudo isso, e que, inclusive, o dono do Ferros Bar pediu desculpa depois, né? E voltou atrás e ficou encurralado. Então, isso é muito importante a gente resgatar, porque é isso, o GALF, ele não lutava apenas com as pautas de questões de gênero e sexualidade. O GALF lutou pela redemocratização do país, né, junto com o movimento negro, junto com o movimento feminista, junto com o movimento estudantil e sindical. E esse movimento, ele foi originado depois do SENALI, que é o Seminário Nacional de Lésbicas,
que um maior fórum, né, de junção política e deliberação do nosso movimento, e que também originou o próprio dia 29 de agosto como Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. Então, essa organização, ela está em constante movimento, e é isso que gera todos esses marcos importantes que a gente tem na luta, né? E no ano passado também, e essa organização também foi originar todas as marchas lésbicas, as caminhadas, né, de mulheres lésbicas e bissexuais. E é importante colocar que o ano passado a gente fez uma marcha do Dia da Visibilidade Lésbica. Várias mulheres se juntaram no centro de Pelotas, poucas mulheres, na verdade, um grupo pequeno, mas muito corajoso, muito barulhento, inclusive, e a gente teve coragem de entrar no meio do calçadão, né, no primeiro ano do governo Bolsonaro, e fez uma marcha do orgulho lésbico. E acho que esse ano a gente só não está fazendo isso de novo por causa da pandemia, mas é muito importante que a gente volte para as ruas com essa pauta no ano que vem, por exemplo, de fazer uma marcha e aumentar essa marcha, fazer ela duplicar de tamanho, de força e de potência, porque é só com essa via da luta na rua que a gente vai conseguir estar preparado para enfrentar esse governo fascista. E também eu queria lembrar aqui o nome da Marielle Franco, né? Esse nome é muito importante, ele tem que estar muito sempre pautado na nossa luta, porque é isso, é uma mulher negra, LGBT, socialista, num cargo de poder de que todas as formas ela ameaçava a ordem burguesa, porque na medida que ela avançava com a organização da comunidade da Maré, na medida em que ela avançava com investigações dos corruptos, do escritório lucrativo do crime, e por tudo que ela representava e representa, assim. Então é muito importante a gente se posicionar nessa luta anticapitalista, inclusive para honrar o nome da Marielle. E acho que o maior desafio que a gente tem, né, então é esse, assim, entender que a luta anticapitalista é um horizonte estratégico para desmantelar o que sustenta as opressões existentes. E que o movimento lésbico, ele precisa, de fato, se movimentar e que não se limitar a denúncias e críticas nas redes sociais. Porque a gente precisa construir coletivamente, a gente precisa avançar e acumular nas nossas pautas para ter síntese, para partir para um novo patamar, assim. E dizer que sim, né, que ser lésbica é afrontar a ordem heteropatriarcal, mas isso não é suficiente, isso por si só não é suficiente, porque o capitalismo ele é muito sagaz, e ele já foi lá e já cooptou a Louis Ponk, por exemplo. Já foi lá e já está hashtag aliados pelo respeito. Então, ser lésbica é revolucionário se a gente for revolucionária. E é por isso que eu convido, né, todas que estão assistindo para que se somem nessa perspectiva de luta, para que se organizem coletivamente, né, nos mais diversos espaços que estejam, seja na universidade, seja no bairro, seja num grupo qualquer grupo que a gente consiga estar se fortalecendo, sabe? Na UF Preta, seja no sindicato dos professores, seja onde for que a gente conseguir pautar essa luta e estar organizada coletivamente, porque só assim que a gente vai conseguir, então, caminhar e marchar, né, rumo a uma sociedade que a nossa orientação sexual, que a nossa raça, que nosso gênero não seja motivo de violência e de exploração. Acho que era isso. Obrigada, Luísa. Fala cirúrgica. Realmente é muito importante, né, a gente lembrar que o capitalismo ele quer que a gente esqueça as nossas raízes, né? Ele quer que a gente esqueça que as principais lutas aí travadas pelas lésbicas, por toda a sigla LGBT, ela foi colada assim com movimentos de esquerda, né? Existe um lado nesse movimento histórico, se a gente retomar, a gente vai conseguir ver quem estava ao nosso lado, né? Que não é toda essa galera que está hoje colada aí, o Bradesco, os grandes bancários, quando a gente estava lá lutando em outros lugares, né, com os mineiros, lutando com os trabalhadores pela garantia do seu salário, né, era esses bancários que estavam ganhando em cima, né, eles não estavam nem aí para nossas vidas. E como a gente o movimento LGBT ele vai se tornando muito lucrativo, né, o capitalismo ele quer achar um espaço, né, para esse debate. Não vamos simplesmente jogar esse debate aí, vamos ver o que a gente consegue lucrar com ele, né? Esses dias eu estava lendo um tema, um artigo, na verdade, muito importante, né? Que retomava as origens da luta LGBT no Canadá, né? O quanto que os LGBTs naquela época eles eram colocados junto com os comunistas como os inimigos da nação, né? Que colocavam como os inimigos vermelhos, independente de serem ou não, porque se ligava diretamente o LGBT como algo contra o sistema, né? Se ligava diretamente o LGBT contra toda essa ordem societária que a gente vive. Então, a gente foi atacado conjuntamente, né? E continua sendo atacado nas ocupações, nas periferias, né? Quem não pode acessar, quem não pode botar sua cultura na rua são os LGBTs, periféricos, negros e negras, é a juventude que está morrendo, né? Então a gente tem que lembrar os nossos inimigos, os principais inimigos que são
esses capitalistas, né, que são os burgueses, e a gente precisa se organizar contra eles, independente de onde for, né. Então, esse chamado aí de organização da luz é muito importante para todo mundo, porque sem organização, infelizmente, alguém está nos organizando, e a gente está achando que está super bem, né, que nem, infelizmente, a Lui Ponto aí, sozinha eu consigo falar sobre as coisas, até que se perde, infelizmente, na venda aí para os grandes bancos, né. Mas tudo se tem um jeito, vamos na esperança de que ela acorde e veja que os inimigos estão aí querendo ela do lado deles, né. A gente tem alguns comentários, algumas perguntinhas, e aí a dona Isa, que está aqui nos bastidores fazendo um baita trabalho, vai colocar aí para gente, que é da Karen Santos. Ela botou boa noite, cheguei agora aqui, não sei se faz sentido com o que vocês estão falando, mas essa questão de muita gente ficar estereotipando a gente me lembrou a frase que as meninas do podcast Tirando o Sapato mostraram no Insta agorinha, que achei incrível. A frase é: minha expressão de gênero não é termômetro para minha sexualidade. Essa daí é a Karen. Também temos a Juliana Ramos. Minha pergunta se encaminha para a Iri. Dentro da gama de teorias da psicologia que encontramos ao buscar o tratamento, haveria algumas que você considera não dar conta de abarcar a vivência e subjetividade desses corpos, todos que fogem ao padrão hegemônico? Então tem uma pergunta para ele responder depois. E mais um comentário aí da Luana. Maiara traz uma fala muito importante de pensar as intersecções nas construções subjetivas das mulheres lésbicas, e principalmente mulheres lésbicas negras. Arrasou. Arrasou mesmo, né? A Ellen Gomes também colocou aqui que debate importante, o movimento lésbico é fundamental, porém muitas vezes falha no objetivo de ser acolhedor. É preciso repensar urgente a construção do que é ser uma mulher lésbica e de que as experiências são múltiplas. Isso é importante da gente pensar também. Tivemos esses comentários, daí vamos abrir, depois também, se a Maiara puder retornar ao finalzinho da fala dela, vai ser importante. Então, acho que começa pela ordem que foi falada, pode ser? Daí a Iri, então, responde aí essa perguntinha e também comenta sobre os outros comentários que teve. Tá aberto aí. Primeiro eu quero dizer que eu vou dar um grito aqui no quarto para ver se a minha mulher comenta alguma coisa, porque uma foi a mãe, a outra foi a namorada. Estou me sentindo completamente abandonada aqui, faz favor. Aí. Ai, ai. Foi a Juliana, né, que comentou sobre as teorias psicológicas, e eu achei interessante a forma como ela construiu a pergunta dela, que ela perguntou se alguma não abarca, né? E eu acho que a gente tem que inverter, na verdade, perguntar se alguma abarca, Juliana, porque o que acontece? A gente tem a psicologia, ela é uma ciência, uma disciplina, uma área extremamente branca, né, burguesa, enfim, e ela foi construída dessa forma. Então, o que a gente teve durante muito tempo, muitas décadas, e até hoje isso continua assim, as gurias podem atestar o que elas aprendem, não no ELECO, né, não em grupos de estudo, mas o que a gente estuda e ensina em sala de aula, são teorias feitas por pessoas brancas para pessoas brancas, né, e pessoas brancas de classe média ou classe alta, que estão dentro daquele padrão bem estabelecido da sociedade, de uma sociedade capitalista, de uma sociedade patriarcal. Então, nós temos teorias que são, por demais, machistas, a gente tem teoria misógina, a gente tem teoria que ignora que a sociedade é multifacetada, que as pessoas têm raça e têm classe, né? Então, que tem orientações sexuais distintas. Então, a grande parte das nossas teorias, Juliana, elas são construídas dessa forma e são discutidas assim. Eu não estou dizendo que é só o que existe, eu estou dizendo que é só o que a gente estuda na universidade, né? Nos currículos tradicionais dos cursos de psicologia no Brasil. Então, é dessa forma que se dá essa construção. E isso, evidentemente, que dificulta muito, né? Porque quando a gente pega... E por isso que eu acho que a gente vê tanto absurdo sendo feito muitas vezes, e a gente recebe tanta denúncia, né, de práticas errôneas,
criminosas e violentas, né, porque a gente parte justamente dessa construção teórica e dessa falta de crítica na análise das teorias. Então, se eu tenho, aí veja, né, olha como era, como a gente tinha um cenário sei lá, eu me formei em 2008, né? Então 2008 não faz tanto tempo assim, eu me formei faz 12 anos. Eu disse para vocês, né, que eu só tinha colegas brancos, eu era uma pessoa branca, só tinha colegas brancos, todos os meus professores eram brancos, os teóricos eram brancos. Então, pensa que tipo de análise, que tipo de crítica que a gente fazia em sala de aula. Tinha alguma? Tinha, mas evidentemente que era muito limitada. Então, se a gente parte de algo, se a gente vai ao pé da letra, as teorias em si, elas são extremamente limitadas porque elas partem dessa ótica e dessa lógica colonizadora. Né? Então, a gente precisa de algo que quebre esse padrão para conseguir dar conta de todas essas multiplicidades. Então, o problema, nesse caso, fica sendo o que a pessoa faz com a teoria, né? Porque essas teorias, elas continuam sendo, várias delas continuam sendo bastante úteis, dependendo do que a pessoa faz com a teoria, né? De que tipo de leitura ela faz, que tipo de análise crítica, que tipo do que a pessoa busca por fora para complementar a sua prática. Então, eu inverteria um pouco. Eu acho que a maioria, quando a gente pensa, pelo menos nas teorias mais padrão da psicologia, mais conhecidas, mais utilizadas, todas elas são muito limitadas nesse sentido, porque são teorias feitas por pessoas brancas, para pessoas brancas, e desconsideram toda essa multiplicidade, né, sobre a qual as gurias, principalmente, tão bem falaram aqui, né, nessa nossa conversa, nesse nosso debate. Obrigada, Iri. Maiara, fique à vontade. Então, acho que a fala da Luísa, acho que ela traz um elemento que a gente pode pensar que foi mais ou menos o que eu ia terminar a minha fala, né? Que eu caí ali, a internet caiu, né? De pensar na necessidade que a gente tem, né? De conhecer a história de luta, de resistência, de conquista dessas mulheres, né? E das mulheres negras, lésbicas, né? Que isso vai ser um passo importante para a gente impedir que essa sociedade naturalize essa mentalidade que desvaloriza a existência dessas mulheres, né? Assim como os direitos básicos que essas mulheres precisam ter, né? Que nós, mulheres negras, precisamos ter. Então, acho que essa pauta não é uma pauta que se esgota aqui, né? Ela nem começa aqui também, ela já vem resistindo por anos, né? Com as nossas ancestrais, né? Como a Luísa bem trouxe, né? Quem eram essas mulheres bruxas, né? Que escapavam das fogueiras, né? Por que a gente não discute a partir disso, né? Por que a gente não consegue, por exemplo, eu me sinto muito privilegiada por estar nesse espaço e poder estar discutindo isso, né? Mas eu também estou no lugar da academia, né? Tem muitas pessoas que têm um corpo igual ao meu que elas não vão conseguir chegar aqui. Então, eu me sinto, de certa forma, privilegiada por poder trazer esse debate, poder estar falando por mim, mas eu estou falando por mim e por várias outras mulheres que vieram antes de mim, que ainda vão vir, né? Para poder pensar essas construções subjetivas, né? Que a gente, nas quais a gente é construído. Então, pensar essa pergunta também, que também foi direcionada para a Iri, e acho que eu questionaria ainda, né, nesse sentido de quem é esse profissional, né, que vai usar essa teoria, né, que foi o que a Iri trouxe, né, de que não é teoria em si, mas é como ela é interpretada e por quem ela é interpretada, e, além de ser construída por uma outra pessoa, né, poder questionar essas vertentes de que a gente pensa essa psicologia branca, né, se eu não tivesse dentro da psicologia, se pessoas negras não estivessem acessando a universidade para poder estar fazendo esse debate, também seriam. E ainda a gente é poucas, a gente precisa vencer inseguranças de estar falando bobagem daqui a pouco, de ser rechaçada e etc., de colocar, né, de se expor opiniões e estudar ao máximo, e mesmo assim sentir que ainda falta 1000 coisas que a gente precisa trazer, mas que a gente vai construindo a partir desse lugar, né, que a gente não enxerga corpos parecidos, né? Por exemplo, eu tenho uma graduação já, né? Então, estou na minha segunda graduação. E tem pessoas que não vão chegar nem na primeira graduação, que também, né?
Então, tipo, pensar nesse lugar de saber e poder também vai estar dizendo da onde a gente vem e que espaços a gente pode ocupar. Era mais ou menos assim que eu ia terminar a minha fala. Não sei se tu quer que eu comente alguma outra coisa também. Fica à vontade, Mayara, que tu quiser comentar. As perguntas também acho que foram essas, por enquanto. Então, eu vou passar para a Luísa também fazer um comentário aí sobre esses comentários e também essa perguntinha aí que chegou. Especial para vocês da Psico, né? Nossa, eu tô achando muito legal, assim, que hoje é a segunda live, mas a gente já tem conseguido pautar o quanto, e não agora começa, né, como a Mayara falou, o quanto mulher lésbica não é uma categoria universal, né, não é mesmo. E que massa que a gente tem construído isso de uma forma que é isso, assim, que se preocupa em ser antirracista, que se preocupa em não ser transfóbica, que isso é muito importante. Ontem foi, assim, bem significativo mesmo, assim, saber que existem ainda, né, 2020, diante de um governo fascista, quem nos aponte dizendo que a gente é que está vendendo o movimento, que a gente é que se abriu para as teorias queer, que o capitalismo tanto adora, e que a gente é que está rifando, né, os direitos das mulheres lésbicas, quando a gente está, na verdade, resgatando um movimento que é histórico, de luta e é combativo, e que a gente, quando analisa de forma material, né, porque tem esse segmento do feminismo que vem dizer que é materialista e que por isso não aceita que tenha mulheres trans dizendo lésbicas, enfim, se reconhecendo dessa forma, e eu me coloco também como materialista, mas como materialista histórica, dialética, no movimento das relações sociais e como elas se constituem. Então, não é um materialismo determinista, é um materialismo que vai entender como é que se dá essa construção do gênero, da sexualidade e das diferenciações dos corpos para serem oprimidos e explorados, e saber que o acúmulo das lutas até hoje nos trouxe e nos faz entender que sim, mulheres trans lésbicas vão estar no movimento com a gente, e não precisa ser pautado qual é o papel do seu órgão genital dentro de uma discussão de mulheres lésbicas, quando a gente está morrendo, quando a gente está ocupando espaços de trabalhos mais precarizados, e a gente, eu digo, não sou eu, não é a Iri, né? São LGBTs periféricas que estão em call center, em telemarketing, ou como a Mayara falou, empregadas domésticas, mulheres negras na maioria, ou que nem adentram, né, a população trans na prostituição, não adentram o mercado formal de trabalho, as terceirizadas. Então, assim, com certeza não vai ser o papel do genital na relação lésbica que a gente vai discutir. A gente vai discutir saúde da mulher lésbica, como é que a mulher negra lésbica acessa o sistema de saúde quando há uma estrutura totalmente racista que impede ela de, inclusive, chegar nesse atendimento, de fazer o atendimento, e aí se estende para mulheres lésbicas, enfim, brancas, negras, mulheres lésbicas com deficiência também, que a gente nunca pauta e que é muito importante o movimento olhar para isso, pessoas com deficiência, tem sua sexualidade, sua orientação sexual negada, desumanizada também, e aí a gente fazer esse debate sério é importantíssimo, assim, a gente não pode ficar pegada a teorias que se dizem feministas que foram o trem da história já passou por cima, entendeu? E é isso que a gente precisa fazer. Quanto mais organizada a gente tiver para pautar isso e acumular coletivamente, é o quanto a gente vai conseguir fazer desse movimento ser acolhedor, que eu acho que foi a Ellen que falou, né? Que não é acolhedor, com certeza não é. E a Laura ontem falou muito bem que entre o movimento lésbico feminista e o movimento negro, ela precisa não se encaixa, né? Porque as pautas não estão sendo representadas em nenhum deles da forma como deveria. E quando eu falo aqui de classe trabalhadora também, e aí mencionando um pouco da fala da Iri, claro que tem essa divisão, classe média, claro que tem quem acessa direito e quem não acessa, mas esse debate ficou muito também no privilégio, e a gente não percebe que quem não detém o meio de produzir é classe trabalhadora, mesmo que seja mais privilegiada, e aí a gente vai discutir, sim, individualmente quais são os privilégios que eu tenho e o que eu posso fazer com eles, principalmente, porque não adianta só a gente reconhecer o privilégio que a gente tem, o que eu vou fazer com ele a partir de agora? Mas entender que mesmo assim, eu não sou neta de alguém que é herdeiro, eu não sou herdeira, eu não tenho meio de produção, eu vou ter que trabalhar para vender minha força de trabalho a vida inteira, né? Então isso já me coloca diante de uma classe que eu preciso me reconhecer. E aí a gente fala disso, LGBT tem classe e raça. É por isso que a gente traz esse debate, para dizer qual é a nossa posição. A gente está aliado com o Banco Bradesco, ou a gente está aliado, inclusive com homens, camaradas, que são da nossa classe, mas que querem fazer esse debate, querem avançar também, estão do nosso lado na luta. Ou mulheres lésbicas mães de menino, como foi a Luana Barbosa, que foi morta, uma mulher negra, lésbica, periférica, mãe de um adolescente, e aí um feminismo que vai falar que não pode ter
assunto de pênis, que não pode ter falar de macho, e as mães, e a gente vai excluir os homens da sociedade? Não, a gente quer seriedade no debate para que eles acumulem também, se coloquem na luta e parem de ser machista, lesbofóbico e fazer piadinha, e os gays também, homens gays. A gente não pode se eximir do campo LGBT e dizer que eu sou lésbica autônoma, porque isso não é revolucionário, isso é a própria ordem. Isso é a ordem. Eu me individualizar e querer minha visibilidade individual, fazer meu canal no YouTube e falar sobre as minhas pautas, me favorece, vou ganhar grana com isso. Mas eu não quero isso, porque uma parte de gente não vai conseguir chegar nesse lugar. E aí, eu já nem lembro mais qual era o comentário, mas, de forma geral, é dizer isso, assim, que a nossa visibilidade, ela só vai, de fato, ser transformadora quando a gente caminhar junto nesse horizonte, quando a gente marchar junto para cima disso. E muito que a gente está sendo questionado e apontado, inclusive por alguns movimentos da cidade, é isso, porque a gente se propõe a fazer essa luta organizada junto, sim, com o que a gente estiver disposto a fazer. E claro que não vamos colocar no foco do protagonismo, né? Não vou colocar o homem branco para dizer o que a mulher lésbica tem que pautar. Mas, assim, precisamos de aliados, sim, e os aliados não serão o Banco Bradesco, os aliados não serão a prefeita mulher, os aliados não serão quem estiver no campo do nosso inimigo. Acho que é isso, assim, tá atento para isso. Muito bom. Como diz o Djonga, né? Falam que que a gente traiu um movimento que essas pessoas nunca ajudaram a construir, né? Então ficam só nessa de dizer que a gente está vendendo o movimento e tal, e construção real não se tem nada, né? E se esquece que tem também muito do território para se conversar sobre tudo isso, né? Aonde moram essas pessoas, sendo que se a gente for falar da periferia, existem também muitas mulheres lésbicas brancas em condições muito diferentes de outras mulheres lésbicas brancas que vivem em outros locais, né? Então, esse debate é extremamente importante, né? Dentro da comunidade LGBT, a gente precisa parar de ser transfóbico, a gente precisa começar a pensar que a luta ela não é excluindo as pessoas, né? Simplesmente eu não quero que essas pessoas existam, então eu vou excluir ela dos movimentos como se um novo homem ou uma nova mulher ele fosse ser construído do nada, né? Sem a gente batalhar bastante, lutar bastante, né? Para a gente conseguir ganhar essa hegemonia dentro do movimento. Não é assim, né? Simplesmente fingir que as pessoas não existem é apagar, né? Toda uma construção da classe trabalhadora aí. Mas a gente tem mais 2 comentários que ficaram grandinhos para colocar na tela, então a Isa passou aqui para a gente, que aí quando ela bota apaga quase todo mundo, mas eu vou ler aqui, né, que é a da Rauita. Ela botou que estava na aula hoje, na EAD de Psicologia, e teve que corrigir uma professora psicóloga que utilizou o termo futuro negro, se referindo a um futuro traumático. Rapidamente ela concordou comigo que era um termo racista. Depois que a gente decide, sendo branca, entendendo o privilégio, entendendo um pouco sobre ser antirracista, não podemos ignorar essas falas, né? Eu pensei na hora, preciso pautar esse ponto, poesia passar e não pode mais passar nenhum termo racista. Também um comentário da Thaís, que botou, é uma luta constante tirar do grande movimento LGBT, que é o mais divulgado, o caráter liberal. Existe um discurso de orgulho, que agora o Bradesco nos reconhece. Óbvio que existe pessoas LGBTQI+, que se movimentam fora desse grande nicho, mas é necessário essa disputa dentro do movimento para essa visão inocente mudar. Acho que é isso. Temos mais alguma pergunta, alguma coisa, Isa? Também tem da Olivia, LGBTI+, contra o Covid, campanha de mapeamento de LGBTs em situação de vulnerabilidade em Pelotas, arrecadação e distribuição de alimentos e produtos de higiene. Isso é muito importante, né? A solidariedade da nossa classe é o que está fazendo com que a gente resista ao Covid-19, né? Não é nenhuma política, porque a gente está aí até hoje sem nenhum ministro da Saúde e realmente largados, né? A conseguir sobreviver pela sorte aí mesmo. Então, meninas, não sei se vocês gostariam de fazer mais alguns comentários, né, sobre isso, ou fazer seus agradecimentos, enfim, o que vocês quiserem falar novamente aí, vou abrir para vocês, e aí a gente vai encerrando então a nossa live de hoje. Pode começar, Edi. Eu falei que eu ia me dar mal com essa coisa de falar primeiro, porque eu vou lá, falo uma coisinha só, e as gurias vêm lá e bomba, né, depois. Mas tá bom. Não, em relação
aos últimos comentários aí que apareceram, né? O comentário da Raíssa, que contou da professora dela, do termo, enfim. Acho que sim, né? Uma questão importante, essa questão dos termos racistas, né? A gente fala, a gente tem uma história, né? A história da escravização no Brasil, a gente tem de herança, né? Uma série de questões na nossa sociedade, inclusive esses termos racistas, que a gente precisa estar atento a eles, mas a luta antirracista, ela não termina aí, né? Na verdade, talvez ela comece mais ou menos por aí, da gente começar a se dar conta dessas questões todas, do quanto nós, pessoas brancas, somos racistas, né? Eu sou racista, né? Então, e do quanto isso afeta todas as coisas que eu falo, que é isso que a Raíssa está chamando a atenção da gente aqui, mas também todas as minhas outras atitudes, né? E muitas vezes sem que eu sequer me dê conta disso. Então eu vou lá e me assumo como, não, mas eu não sou racista, eu não... E isso acaba me impedindo, né? Me impedindo de enxergar todas as atitudes racistas que eu tenho todos os dias, o tempo inteiro, né? E essa é uma grande questão. Então, acho que o primeiro passo é a gente se reconhecer enquanto pessoas racistas, né? E tentar mudar isso de alguma forma. Eu acho que uma boa discussões como essa, debates como esse, são bastante importantes nesse processo, né, de desconstrução e de construção também do conhecimento de cada uma de nós, de cada um de nós. Então, eu quero dizer, assim, do meu prazer, de novo, né, de estar aqui com vocês, gurias, do quanto eu aprendi essa noite, do quanto eu poderia ficar aqui escutando vocês falar durante muito tempo, né, é muito legal. Eu vi ali os comentários, o pessoal gostando bastante, porque é muito enriquecedor mesmo, né, a gente ter todas essas... Vocês trazem um debate para a mesa que é muito... cheio não só de vivência, né, mas também do tanto que vocês estudam sobre a área. A Maiara muito... apareceu minha mulher ali, muito bem. Até me perdi agora no comentário, que vermelho. Mas enfim, a Maiara traz, né, essa questão racial de uma maneira muito forte, a Luísa traz a questão de classe de uma maneira muito forte, e eu fico aqui só observando e aprendendo com vocês. Então isso tudo é muito bom. E eu queria, na verdade, a Maiara trouxe algo na fala dela, que era o que eu tinha pensado para encerrar a minha participação aqui, que é pensar nas mulheres que vieram antes da gente, né? E também pensar nas mulheres que virão depois de nós. Então, pensando sobre a minha trajetória, pensando sobre a trajetória das gurias também, das mulheres lésbicas que eu conheço, eu vejo muito, assim, essa diferença geracional, né? E a Luísa trouxe muito um histórico de todas essas lutas que a gente teve no Brasil, também em outros locais, em outros lugares, que data de muito tempo atrás, né? Não é algo de 10, 20 anos atrás, é de muito tempo atrás. E se hoje eu estou aqui, né, e se eu pude vivenciar a minha orientação sexual e a minha história da forma como eu vivenciei até hoje, eu devo muito a essas mulheres que vieram antes de mim, né, e que lutaram para que eu pudesse estar aqui. Né, e quando eu falo sobre aquela questão de, bom, o que eu, né, a partir de todos os meus privilégios, o que eu posso fazer com isso, como é que eu posso me colocar na universidade, como é que eu posso servir de exemplo, já que eu não tenho como fugir mesmo dessa coisa que é ser exemplo, né? O que eu posso fazer com isso? Pensando também, né, em como isso pode melhorar para as gerações que estão por vir, para as gerações que hoje, né, sentam nos bancos da sala de aula comigo, mas que depois vão ser essas professoras que vão estar no meu lugar e essas outras pessoas que vão continuar lutando por essas mudanças sociais, né? Então eu percebo uma diferença muito grande, já falei, né, de quando eu era aluna na universidade e era lá eu tentando descobrir que história era essa, né, de gostar de outras gurias e de como isso era possível.
E eu vejo hoje as minhas alunas, eu vejo a Luísa, eu vejo a Mayara, eu vejo as outras gurias, né, lidando com isso de uma forma muito mais, não, nem é uma questão, né, já tá dado, já tá lá, e era eu lá sozinha na minha sala de aula, não tinha com quem conversar, não tinha com quem falar, não tinha internet para descobrir essas coisas todas, né, e hoje em dia, então, esse processo já está muito mais facilitado, e não só por questões de tecnologia, mas por questões mesmo de coletividade, né, de construção de movimentos. Acho que a Luísa também traz isso na fala dela. A gente tem principalmente nós, pessoas brancas, né, a gente tem uma tendência individualista. Eu comecei a falar isso na minha primeira fala, mas eu não terminei. A gente tem uma tendência individualista muito grande. E eu acho que a nossa grande contribuição, né, para esse movimento é coletivizar essas lutas, coletivizar essas reflexões. Acho que isso torna o caminho, torna a jornada muito mais tranquila, né? A gente resiste muito melhor quando a gente está unido, quando a gente tem outras pessoas com a gente, né? A gente viu isso muito forte na história com os quilombos, por exemplo, né? Acho que são talvez o maior exemplo da importância dessa força coletiva, e acho que a gente pode tomar isso para nós também, né? De como é que a gente pode utilizar isso. Então, fica aqui, né, o meu agradecimento por esse convite de novo, e por todo o aprendizado, né, que vocês me proporcionaram hoje, gurias, foi um prazer enorme. É isso. Muito obrigada, Eli, um prazer te escutar também, muito legal aí te ter na nossa live, escutar tuas contribuições, também é um prazer aí ter te conhecido, não te conhecia, mesmo sendo de Pelotas, então muito obrigada por ter participado aí junto com a gente. Então eu vou abrir para a Mayara aí fazer as suas considerações também. Ainda bem que a Tainá falou antes, porque eu fiquei hipnotizada no discurso da Eri, porque ela fala muito bem, eu gosto das aulas da Eri, né, puxando saco, assim, né, eu sou um pouquinho puxar saco, mas não muito, mas eu gosto muito, né, me acrescenta muito, eu consigo, né, como as meninas sempre falam da psico, né, é um espelho para nós, né, por pensar, né, que mulheres lésbicas, elas podem estar onde elas quiserem, que mulheres podem ocupar o espaço que elas quiserem. Então, obrigada, Eri, é um prazerzão dividir, né, esse lugar de fala contigo. Então, acho que é exatamente pensando, né, no quanto a gente se autoriza a partir da coletividade a pensar as nossas subjetividades, né, a pensar as nossas construções enquanto mulheres lésbicas e as especificidades de que cada uma carrega em si, né, junto com os seus coletivos, né, mas pensar assim como está escrito na camiseta da Eri, que diz Ubuntu, né, que é uma filosofia africana de que vai pensar a coletividade, a circularidade, a construção não hierárquica, né, dessas lutas, dessas pautas, né. Então, acho que me contempla bastante pensar, né, que eu estou aqui porque outras pessoas vieram antes de mim, porque outras pessoas abriram esse caminho com o corpo, né, que deram a vida para a gente poder estar aqui, né. A Luísa trouxe muito bem a Marielle. Isso traz, na realidade, né, como que esses corpos, quando a gente consegue alcançar o poder, como eles são silenciados e apagados, né, e mortos, né, como foi o que aconteceu. Então, pensar que essas pautas, elas não são colocadas justamente porque ela incomoda um sujeito, né, e esse sujeito, ele é um sujeito branco e rico, que não vai pensar que as pessoas da periferia precisam acessar e têm a mínima condição de estar nesses espaços e se reconhecer como sujeitos para a gente poder pensar além, como o afeto, como afetividade de mulheres, né, negras, como corpos que não são corpos trans, que não são considerados, né, dentro do movimento LGBT, né. A Luísa também trouxe que eu ia pautar na minha primeira fala e esqueci, que a gente vive num limbo, assim, que o movimento negro ele vai debater essas questões a partir do gênero, né, e pensar primeiro pautas de homens negros, né, e mulheres negras, para depois poder pensar o LGBT, a lésbica, o gay negro, a bicha preta, a sapatão preta dentro desse movimento, né, e que ainda assim consegue contemplar e fazer me sentir mais segura do que o movimento LGBT, né, porque
automaticamente o meu corpo ele é lido como não lésbica, sabe? Tipo, eu sou a sapatão, eu sou, sabe, qualquer outra coisa. Eu acho que um termo que está também surgindo agora na luta de mulheres negras lésbicas que não performam feminilidade, que é caminhão, né? Que é a lésbica caminhoneira, né? E poder se autodefinir com esse termo, acho que é importante também para a gente pensar como que as nossas subjetividades em outros âmbitos, para além do mercado, para além do trabalho, para além das vivências acadêmicas, nos coloca, assim, né? Como que esse estereótipo nos coloca num certo lugar social, né? Então, acho que poder estar abrindo essa discussão e poder falar também que a gente está pensando em que não coube por agenda mesmo, né? Das meninas estarem tendo uma mesa, da gente conseguir construir uma mesa que trate dessa temática especificamente, mas que vai rolar. A gente está contatando as pessoas agora para setembro para rolar, para trazer pessoas que já discutem há mais tempo, porque eu confesso que eu estou aprendendo ainda, né? Tô me colocando, porque é um processo que tu tá te colocando, tu está falando da tua vivência, tu está rememorando experiências de situações que tu foi colocada e que tu nem sabia, tu nem conseguiu ressignificar aquilo, dar um significado para aquilo também, né? Então, é importante demais eu estar aqui, poder falar por mim, por todas as pessoas que não podem, né? Que não conseguem esse acesso, para poder mostrar que elas podem, sim, que elas podem, que a gente pode, que a gente vai falar. Que a Audelode, ela vai dizer, mesmo que a gente não fale, a gente vai ser morta, né? A gente vai estar nesse lugar de não visibilidade, né? Então, acho que essa semana ela tem muita potência, né? E é uma enorme honra fazer parte. Então, queria agradecer a todo mundo, eu vi vários comentários subindo, as pessoas muito queridas. E é isso, obrigada, pessoal. Obrigada, Mayara, também um prazer em conhecê-la aí, um prazer te escutar junto com todo mundo, com todas essas meninas aí. Agora eu passo então para minha camarada, querida Luísa Afonso. Ai, também só tenho a agradecer, assim, esse espaço, que baita live, que aprendi muito, assim, com vocês, é muito bom mesmo a gente poder estar aqui se falando sobre isso, inclusive matando a saudade, né, porque como ele falou, isso, e a gente tem esse privilégio de no nosso curso, esses debates estarem nas aulas, a gente tem o ELECO na nossa universidade, nosso curso, sabe, com a sua sede lá, demarcando, assim, uma resistência inimaginável e muito importante, assim. Então, que bom que hoje a gente pode trazer um pouquinho disso aqui, porque é muito legal ver o quanto na psicologia esse debate rola livremente, assim, a gente pode nas aulas estar trocando tanta ideia sobre isso, mas que, de fato, falar sobre, né, visibilidade lésbica está se começando a colocar agora isso na ordem do dia, no sentido da organização em Pelotas, assim, porque por muito tempo isso ficou meio que num segmento feminista que sequestrou essa pauta mesmo, e que ao longo dos anos a gente foi de novo retomando e dizendo, não, mas espera aí, a gente também é mulher lésbica, a gente também está debatendo, a gente também quer construir, né, numa perspectiva mais ampla e mais acolhedora. Então, que importante que a gente possa estar aqui avançando com esse debate. Eu estou muito feliz, assim mesmo, agradeço demais por vocês duas, por vocês três, né, Thay, convidadíssima de hoje, mas dividir a fala com vocês, assim, foi sensacional, aprendi demais. E dizer que a semana segue, assim, né, quarta-feira, até já vou dar esse recadinho, tem uma live que vai ser mediada pelo Boteco da Filosofia, honrando também o nosso ano passado, que teve um baita boteco lá no Bar do Zé, e vai ser sobre família e heteronormatividade compulsória. Vai ser bem legal também, acompanhem na quarta-feira. E falar um pouquinho disso que também ele falou sobre as mulheres que vieram antes, a Mayara também, né, de quanto, até isso também, lembrar do ano passado a gente ocupou, né, o movimento lésbico de Pelotas ocupou o Bar do Zé, que demarcou esse espaço, assim, de o levante do Ferros Bar, né, o nosso Stonewall brasileiro foi sobre ocupar um bar e manifestar, e essas mulheres fizeram isso para que a gente hoje em dia ocupe bares e tenha a Quinta Sapatão aí também, que está na agenda, e que foi uma iniciativa também que a gente começou a ocupar os bares da cidade. Então isso é muito legal, assim, a gente vê o fruto dessa organização e vê que a gente precisa ir além, assim, e por isso estarmos mais fortalecidas e por isso estarmos mais organizadas. E é isso, assim, eu acho que é um prazer mesmo, vou estar acompanhando e construindo no que for possível daqui para frente. Eu acho que ano que vem, passado o horror da pandemia, assim, a gente vai estar muito desgastada, mas a gente precisa ir além, assim, colocar na rua a marcha, fazer acontecer, fazer esses debates, como a Mayara falou, lésbica negra, lésbica caminhoneira, né, trazer isso, assim, abrir a semana, fazer com que esses espaços que vai ser ao vivo, vai ser muito massa, muito melhor, que a gente consiga acumular para ir adiante, assim.
É isso, brigadão. Obrigada, Luísa. Prazer te escutar, camarada, como sempre. Vou passar de novo para a Mayara rapidinho, que ela esqueceu aí de fazer uma propaganda. Obrigada, Tainá. Eu ia falar que o Eleco, ele também é parceiro, assim como foi parceiro o ano passado, né, da segunda semana da visibilidade lésbica, que a gente fez uma roda de conversa com a Winnie Bueno, né, lá do Eleco, na Psico, e foi muito legal, né, a gente pôde construir várias outras formas de narrar as nossas histórias, de conhecer, de estar abrindo essas pautas que não, né, estão dadas, e também falar que a gente tem um movimento, o FEPreta, né, um movimento de resistência, na qual eu milito, e que pensa também essa universidade, né, pensando nesse contexto também do Eleco estar dentro da universidade e desse movimento também partir da universidade, né, para pensar a universidade por outros vieses, né, que não esse branco hegemônico que está dado, assim, né. Então, é fazer um convite para vocês conhecerem o movimento FEPreta e também o Eleco. É isso. Obrigada, Feira. Obrigada, Mayara. O Eleco, só um parênteses, o Eleco, né, Mayara, que tu não citou aí, mas que é coordenado pela professora Miriam Alves, que é uma professora negra, né, do curso de psicologia da UFPEL, que muito nos honra e que acho que boa parte, não tenho certeza, boa parte dessa transformação que a gente vivenciou e tem vivenciado no curso de psicologia da UFPEL vem a partir da entrada da professora Miriam, que também está no curso há 4 anos, ela entrou um pouquinho antes de eu entrar, e ela traz essa transformação, né, daquilo que a Juliana perguntava sobre as teorias da psicologia. Então, hoje eu tenho muita felicidade, assim, muito orgulho em dizer que no nosso curso, apesar da gente continuar estudando, né, todos os teóricos brancos, enfim, quando entra, né, um professor branco, uma professora branca, como eu em sala de aula, e traz algo de uma teoria que seja racista, que seja sexista, que seja misógino, a gente apanha muito rapidamente dos nossos alunos e alunas, né, e isso vem muito em decorrência dessa entrada da professora Miriam no curso, que é uma professora negra. Então, quando a gente fala dessas questões, né, que a gente não pode discutir a questão da homossexualidade, a gente não pode discutir a questão de das lésbicas sem considerar as questões raciais, sem considerar as questões de classe, né? Tudo isso entra nesse debate, né? E a professora Miriam, então, que está agora concorrendo também à reitoria da UFPEL, né? Chapa 4, chapa raiz, e esse também é um outro motivo de muito orgulho para nós, né? Então, acho que é importante de fazer esses destaques, porque não é qualquer coisa, né? Isso é parte de uma pequena, grande revolução que a gente está vivendo no nosso curso e tomara na nossa universidade também. Obrigada, Ari. Realmente é fundamental, né, quando a gente tem essas professoras. Eu tive a minha primeira professora, que aí eu vou comentar o nome dela aqui, que é a Carla Ávila, que eu amo de paixão, e que foi fundamental para o movimento estudantil e para todo o serviço social, né, e também os outros cursos na Universidade Católica de Pelotas. Então, não dá para destacar o quanto que essas mulheres negras, né, elas modificam totalmente, né, os espaços. E também não esquecer que a universidade, infelizmente, ela não é feita para a gente, né? Então a gente precisa cada vez mais entrar e derrubar aí essas pessoas que querem continuar com essas estruturas, né? E principalmente derrubar o sistema, que é isso daí também está na nossa agenda. Pode demorar, mas vai acontecer. Então, gente, queria agradecer aí em nome do Partido Comunista Brasileiro aí de Pelotas, também em nome do CFCAM, do Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro, por esse espaço, né, pela fala de vocês. A gente viu o quanto que a galera gostou. É fundamental que existam esses espaços, dizer que o movimento lésbico, né, ele está conseguindo se fortalecer muito, né, e ver Pelotas crescendo nesse sentido, com cada vez mais a Semana da Visibilidade Lésbica sendo pioneira nos debates, né, em vários espaços, em várias cidades realmente não tem isso, então vocês estão de parabéns. Fico muito feliz de ver acontecer. Infelizmente eu não peguei muito, né, desses momentos assim, mas vi o quanto que foi importante a primeira semana da visibilidade lésbica em Pelotas, estava aí ainda,
e agora eu estou vendo a segunda sendo cada vez melhor, e sem dúvida, na próxima vai ser ainda mais incrível, não tem nem como a gente imaginar, a gente na rua reivindicando no momento que vai ser ainda mais difícil para a gente, infelizmente, mas com certeza a gente sai cada vez mais unido e forte, né? Convido todo mundo, então, a curtir as páginas aí do partido, do PCB Pelotas, também do CFCAN, da UJC, conheça os nossos coletivos, conheça o partido, escute o que a gente tem para falar, né? Questione também, conheça os outros coletivos que as gurias fazem parte, e também entra aí na segunda semana da visibilidade lésbica, antirracista e anticapitalista de Pelotas, @visibilidadelésbica.pelotas, curte, escuta aí o que as gurias têm para falar, porque tá bom demais. Obrigada, pessoal, então, agradeço vocês, e vamos lá, né, que a luta não para.